Olá, boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos nessa noite de quarta-feira. Nós estamos mais uma vez aqui juntos para orarmos, para buscarmos a presença do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Eu não vou, nesse momento, conseguir cumprimentar cada um individualmente, como geralmente eu faço aí nas nossas lives de oração, porque esse vídeo ele não está ao vivo nesse momento que os irmãos estão assistindo, é um vídeo gravado, então eu não consigo visualizar quem está conosco agora, mas nós saudamos a todos, sejam todos bem-vindos e vamos juntos buscar a presença do Senhor nessa noite. Já quero convidar você a fechar os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Muito obrigado a Deus por esse tempo de oração. É um grande privilégio que temos, estarmos neste momento buscando ao Senhor, falando com o Senhor, abrindo o nosso coração e expressando ao Senhor as nossas ansiedades, as nossas preocupações, bem como, Deus, os motivos que temos para agradecermos ao Senhor. Que o Senhor abençoe cada vida, cada coração, cada família representada aqui nessa noite. Ouça, ó Deus, o nosso clamor, a nossa oração. Necessitamos do Senhor, precisamos agora ouvir a Tua voz. Então, ó Deus, fale conosco agora, quando vamos abrir a Tua palavra, quando vamos ler, ó Deus, a Tua palavra, que os nossos corações estejam abertos e prontos para receber a Tua palavra nesse momento. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos, eu quero convidá-los para abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7, do verso 1 ao verso 23. Nós vamos refletir nessa passagem, nesse momento, que o Senhor então abençoe a exposição da sua palavra. Eu não vou ler agora todo o texto para a gente ganhar tempo, a fim de que esse vídeo não fique tão longo, mas a gente vai lendo aqui alguns versículos e vamos aplicando algumas lições para as nossas vidas. Vamos começar aqui lendo o versículo 1, que diz assim: Os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém reuniram-se em volta de Jesus. Meus irmãos, esse texto de Marcos, capítulo 7, narra o confronto entre Jesus e os fariseus. Nos diz aqui o versículo 1 que alguns escribas vieram de Jerusalém e eles foram até a Galileia, onde Jesus estava. Eles queriam, assim, na verdade, fazer uma entrevista com Jesus, uma auditoria teológica, digamos assim, queriam fazer algumas perguntas para o Senhor Jesus, mas o propósito deles, na verdade, era pegar Jesus em alguma contradição, levantar ali alguma acusação contra o Senhor Jesus, já que eles não gostavam de Cristo Jesus e queriam matá-lo, né? Agora, irmãos, esse confronto entre Jesus e os escribas nos leva a refletir algumas coisas acerca do perigo do tradicionalismo. Esses escribas aqui religiosos eram homens apegados a algumas tradições humanas, a algumas regras religiosas, e eles estavam muito mais preocupados com tais tradições do que com a palavra de Deus. Nós vamos olhar para esse texto de Marcos 7 e vamos refletir por que o tradicionalismo é muito perigoso e é prejudicial à igreja de Cristo Jesus, né? O que é o tradicionalismo? Olha, o tradicionalismo é um apego excessivo a algumas regras, alguns conceitos que foram criados pela igreja, foram criados, digamos assim, por nós,
e às vezes nós então corremos o risco de nos apegarmos de forma excessiva a essas regrinhas, né, digamos assim, a essas tradições, mas isso é um grande perigo à nossa fé. Vamos olhar aqui por que o tradicionalismo é condenado por Jesus. Em primeiro lugar, olhando aqui Marcos capítulo 7, nós percebemos que o tradicionalismo, ele focaliza mais o exterior do que o interior. Lendo esse texto, vamos perceber que aqueles escribas fazem uma acusação contra os discípulos de Jesus. Qual é essa acusação? Versículo 2. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar as mãos. Verso 3 ainda, porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Vejam que a acusação deles então era o seguinte: olha, os seus discípulos estão comendo, estão se alimentando com mãos impuras, eles não lavavam as mãos, né? Observe aqui essa expressão também no verso 3, tradição dos anciãos. O que era essa tradição? Era uma legislação que havia sido formulada pelos rabinos antigos, e os fariseus se apegavam a essa legislação. Nessa legislação estavam prescritas as aplicações detalhadas da lei de Moisés às mais variadas situações do cotidiano. Então os judeus, os rabinos antigos, criaram um monte de regrinhas em cima da lei de Moisés. Então, por exemplo, eles afirmavam, de acordo com essa tradição, que o judeu, antes de se alimentar, precisava lavar as mãos. O que a lei de Moisés, na verdade, dizia é que os sacerdotes, antes de entrarem ali no tabernáculo ou no templo, eles deveriam lavar as mãos. Mas nada na lei de Moisés fala que antes das refeições, cada judeu deveria lavar as suas mãos. Isso era uma regra, uma tradição que havia sido criada pelos rabinos antigos. E diz no final do verso 3 que eles deveriam lavar as mãos cuidadosamente. A palavra cuidadosamente aqui literalmente significa até o punho, ou seja, deveria lavar as mãos bem lavadas até mesmo o punho. O grande problema disso é que aquele ritual de lavar as mãos, ele se transformou em algo muito, muito importante. Veja, lavar as mãos é algo bom, não é isso? Aliás, é até algo recomendável, né? Principalmente antes das refeições. Então, a tradição não é ruim por si mesma. Essa regra que eles criaram, que tinha que lavar as mãos antes das alimentações, era algo bom. O grande problema é que eles enfatizavam mais o ritual do que o significado daquele ritual, que significava então ser puro diante de Deus, ser purificado por Deus, mas eles davam tanta ênfase ao rito em si que não valorizavam tanto o significado desse rito. E o grande problema aqui, na verdade, é a hipocrisia. E a hipocrisia que normalmente vem acompanhada do orgulho. Jesus fala sobre isso no versículo, veja aí, o versículo 6. Versículo 6, Jesus fala, né, assim, aliás, Jesus cita aqui Isaías 29, verso 13. Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas. Olha só, o grande problema não é o lavar as mãos em si, o grande problema é a hipocrisia. E aí Jesus cita então esse texto de Isaías, dizendo assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. A hipocrisia leva a pessoa a adorar a Deus só com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Veja então que o tradicionalismo focaliza então o que? As aparências, o exterior.
mas o Senhor está preocupado com o nosso coração. E, conforme diz uma nota da Bíblia King James atualizada, essa nota de rodapé dessa Bíblia diz o seguinte: hipócrita é toda pessoa falsa e dissimulada, cujas palavras de apologia à moral e ao cumprimento rígido das leis, normas, convenções e rituais não têm respaldo ou correspondência direta com as suas atitudes públicas e vida íntima. Ou seja, a pessoa hipócrita aqui é aquela que dá muito valor à moral, à ética, à religião, a fazer tudo certinho, tudo correto. Sim, geralmente essa pessoa condena muito as outras pessoas que quebram essas leis, mas o grande problema é que essa pessoa ela é hipócrita porque aquilo que ela mesma defende não é praticada por ela mesma. E ela se apresenta com uma certa aparência de piedade, mas o coração dessa pessoa está longe do Senhor. A gente tem que se lembrar o que nos diz 1 Samuel 16, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Ali o Senhor falando acerca de Saul, que o Senhor havia rejeitado Saul. Por quê? Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o nosso coração. Então esse é o grande primeiro perigo do tradicionalismo. O tradicionalismo focaliza mais as aparências, o exterior, do que o interior, e o Senhor está preocupado com o nosso coração. Não que as aparências não sejam importantes, não que a gente vai se vestir de qualquer jeito. A gente tem que se vestir com roupas dignas, sim, com roupas que não venham trazer escândalos, né, a ninguém, isso é verdade, mas o mais importante é o nosso coração. Não adianta eu colocar uma roupa linda, maravilhosa, e a igreja, se o meu interior é como um túmulo, né? É como um sepulcro, que lá dentro só tem ossos. Por dentro por fora é muito lindo, como um túmulo, lindo, maravilhoso, mas por dentro só tem ossos e coisas ruins, coisas podres, digamos assim. Um outro perigo do tradicionalismo, olhando aqui para Marcos 7, é que o tradicionalismo ele focaliza mais as suas próprias regras do que as pessoas. Veja o que o Senhor Jesus diz na sequência, aí, a partir do verso 9. E disse-lhes ainda: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardar a própria tradição. Pois Moisés disse: honre o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, então vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou da sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para os seus filhos. O grande problema aqui que Jesus está confrontando é que aqueles religiosos, eles até mesmo desprezavam seus pais em nome de uma tradição religiosa. A palavra Corban, usada aqui no verso 11, é a transliteração de um termo hebraico que significa oferta. Ou seja, muitos judeus ali consagravam seus bens como oferta ao templo, eles então dedicavam seus bens ao Senhor, digamos assim, e ao fazer isso, eles ficavam desobrigados a ajudar os seus pais idosos. Ou seja, eles então consagravam ao templo os seus bens e com isso eles não podiam ajudar os seus próprios pais idosos, mas com isso o Senhor Jesus diz, com isso eles estavam quebrando um dos mandamentos do Senhor, da palavra de Deus, que diz que sim, nós devemos honrar aos nossos pais, e se nós não ajudamos os nossos pais, nós estamos os desonrando. Isso é contra o que a palavra de Deus ensina. Além disso, muitos judeus jovens, eles estabeleciam ali um acordo com os sacerdotes. Quando eles consagravam ali os seus bens ao templo, eles faziam um acordo, que dizia mais ou menos assim: olha,
eu vou consagrar os meus bens, eu não posso usar esses meus bens para ajudar os meus pais idosos, mas em troca disso, vocês aí, sacerdotes do templo, me devolvam uma parte desse dinheiro. Então era um acordo bastante ali pervertido, né? Eles consagravam todos os seus bens ao templo, aos sacerdotes, e como uma troca ali, os sacerdotes ainda devolviam uma parte para aqueles judeus, né? O que a gente vê aqui é uma piedade, na verdade, pervertida. Aqueles escribas tinham uma máscara de piedade, eles falavam palavras bonitas, oravam em público, estavam sempre lá nas sinagogas estudando a lei de Moisés, mas aquela piedade que eles ali apresentavam era hipócrita, era uma piedade pervertida. E, meus irmãos, o que a gente tem que se lembrar é que uma piedade pervertida é tão pecaminosa e condenável quanto aos atos dos ímpios. Isso porque os ímpios matam as pessoas, mas uma piedade pervertida dá as costas às pessoas. No caso aqui, esses escribas davam as costas aos seus próprios pais e faziam isso em nome de uma tradição humana. E assim eles estavam invalidando e quebrando a palavra de Deus, como diz o verso 8, vocês rejeitam o mandamento de Deus em nome de uma tradição humana. E o que a gente aprende aqui? Esse é um perigo da tradição, do tradicionalismo, é valorizar mais as coisas, as regrinhas, os preceitos do que as pessoas. Eu sempre digo que Jesus morreu por pessoas, ele não morreu por coisas, ele morreu por gente. Nós, como discípulos de Cristo, nós precisamos amar as pessoas, e o perigo é amar mais as coisas do que as pessoas pelas quais Jesus morreu. Em quantas igrejas às vezes não tem confusões, brigas, em assembleias às vezes, né? Discussões acirradas por coisas, por regrinhas que são inventadas pelas igrejas, e às vezes pessoas são até mesmo feridas, humilhadas por causa de tradições humanas. Nós temos que tomar muito cuidado então com essas tradições. Um terceiro perigo do tradicionalismo, e o último aqui que eu quero destacar aos irmãos, é que o tradicionalismo focaliza mais o que entra na pessoa do que o que sai dela. Jesus fala sobre isso nos versos 14 a 22. Lendo esses versos, a gente pode perceber que para Jesus a questão essencial não é o que entra na pessoa e vai para o estômago, mas sim o que sai do coração dela. Veja o que Jesus fala nos versos 14 e 15. Convocando outra vez a multidão, Jesus disse: escutem todos e entendam. Não existe nada fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é isso que contamina. Veja, aqueles escribas religiosos estavam preocupados muito mais com o alimento, né, que poderia se tornar impuro caso as mãos não fossem lavadas. Aí Jesus diz assim para eles: olha, vocês estão preocupados com o alimento, com o que vocês comem. Aliás, os judeus tinham várias regras sobre alimentação, muitas coisas eles não podiam comer, porque eram coisas consideradas pela lei de Moisés como alimentos impuros, como por exemplo carne de porco, né, que os judeus até hoje não comem. Mas Jesus diz assim: olha, mais importante do que o alimento que entra pela boca e vai para o estômago, mais importante do que isso é o que sai do coração. Então não é o que entra, não é o que a gente come que faz a diferença, mas sim o que sai do nosso próprio coração. E assim diz o final do verso 19, Jesus considerou puro todos os alimentos. Jesus considerou puro todos os alimentos, por isso que a gente come carne de porco, né? Porque não é errado, não é pecado, porque o mais importante não é o que a gente come, não é o que entra pela boca que é o mais importante, e sim é o que sai pela boca, porque o que sai da boca vem de dentro, vem do coração. Olha o que diz aí, versos 20 e 21, porque o que sai da pessoa, isso é o que a contamina, porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as
imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e é isso que contamina as pessoas. Então, o mais importante é o nosso coração. Por isso que a gente tem que guardar o nosso coração. Não é o que a gente come que vai nos tornar impuros, ou não é por isso que vamos ser aí castigados por Deus, né? Não é por isso, mas sim é o que sai do nosso coração. Por isso que diz Provérbios 4, verso 23, de tudo que tens que guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, o grande problema do tradicionalismo é que ele focaliza as coisas externas, mas a gente tem que se preocupar com o nosso coração. O pecado começa no nosso coração. O pecado é muito mais do que atos. O pecado ele começa dentro de nós. Uma pessoa, antes de matar alguém, primeiro ela planeja. Ou seja, o homicídio começa dentro do coração antes de se transformar em um ato externo. Então aqui fica a lição. Vamos cuidar do nosso coração. Não adianta a gente ir à igreja, cantar lá hinos, louvores, orar, e a gente vai ali com uma aparência, dando a entender que está tudo bem, que estamos bem com Deus, quando na verdade o nosso coração está longe do Senhor. Então, quais são os perigos do tradicionalismo? O tradicionalismo focaliza mais o exterior do que o interior. O Senhor está preocupado com o nosso coração, não com as nossas aparências. O tradicionalismo focaliza mais as suas próprias regras criadas pela humanidade, por homens, do que as pessoas. Precisamos tomar cuidado para não desprezar as pessoas e não humilhá-las em nome de uma regrinha que nós mesmos criamos. E o tradicionalismo também focaliza aquilo que entra na pessoa e desconsidera o que sai da boca, o que vem lá de dentro do nosso coração. Eu quero encerrar aqui essa mensagem fazendo uma citação do pastor Isaltino Gomes, no livro dele sobre o Evangelho de Marcos. Ele diz o seguinte: cristianismo é conteúdo e não forma, caráter e não ritos, é mais ser do que fazer, porque a pessoa faz aquilo que ela é. A tradição sacraliza formas, valoriza a casca e leva a idolatria ao extremo. A revelação, por outro lado, nos leva à proximidade com Deus. Então, é isso, meus irmãos. Vamos tomar cuidado com as regras que nós criamos. A tradição é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Se ela contribui com a igreja, se ela leva-nos à edificação, não é algo ruim, Mas a tradição sempre precisa ser avaliada. E o mais importante não é a forma, é o conteúdo. A tradição é uma forma. O que é mais importante é o conteúdo. Deixa-me dar um exemplo para os irmãos entenderem. Nós temos um tipo de culto. Nós temos uma tradição. Qual é a forma do culto? Então, por exemplo, nosso culto. Nós temos ali no início os avisos, temos o prelúdio, os avisos, depois a gente faz uma oração, a gente tem as músicas, depois pode ter lá um número especial, aí depois mais uma música, a gente consagra os dízimos, depois tem a mensagem, e no final da mensagem mais uma música e uma oração final, e aí a gente acaba o culto. Veja, isso é uma forma. A gente poderia muito bem mudar essa forma. A gente poderia colocar, por exemplo, a mensagem no início do culto. A gente poderia ter uma música ali no começo, e já poderia vir a mensagem, a pregação, e a gente poderia deixar os avisos para o final. Veja, isso é a forma não importa, importa o nosso conteúdo. Então, alguém muito preso ao tradicionalismo teria dificuldade com uma mudança como essa. Se a gente colocasse a mensagem no início do culto, por exemplo, mas como é que pode, pastor? Nós sempre fizemos dessa forma, a mensagem é sempre lá no final, não pode uma coisa dessa. Quer dizer, aí a gente estaria apegado a um tradicionalismo. Não importa a ordem ali, importa sim o nosso coração, e o mais importante é a gente adorar
ao Senhor, né? Eu quero terminar aqui com uma frase que eu ouvi certa vez e eu nunca mais me esqueci dela. A frase diz o seguinte: a tradição é a fé viva dos que já morreram, e o tradicionalismo é a fé morta dos vivos. Então, o grande perigo é quando a gente se apega a algumas regras, a alguns tradicionalismos daquelas pessoas lá atrás, dos nossos antepassados, né? E a gente fica preso a essas coisas, né? E a gente tem que sempre se lembrar que a tradição é a fé viva dos que já morreram, ou seja, se a tradição é boa, a gente pode mantê-la sem nenhum problema, né? Mas a gente tem que tomar cuidado para não valorizar os rituais e se esquecer do mais importante, que é o nosso coração diante de Deus. Então, que Deus nos abençoe a partir dessa palavra. Muito bem, meus irmãos, nós vamos orar nesse momento. Eu quero lembrá-los mais uma vez que nós não estamos ao vivo nesse vídeo, então eu não vou conseguir visualizar os pedidos que os irmãos podem escrever aí nos comentários, como nós sempre fazemos nas nossas lives ao vivo. Os irmãos podem escrever os seus pedidos de oração nos nossos comentários, mas eu não vou conseguir lê-los aqui agora, porque não é um vídeo ao vivo, né? Mas os irmãos podem escrever os seus pedidos aí nos nossos comentários e a gente vai orar por eles. Eu peço aos irmãos que estão assistindo esses vídeos que, ao verem aí os pedidos que estão sendo escritos, que orem por esses pedidos. Então, assim nós vamos estar orando uns pelos outros. Convido você a fechar os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos pela Tua palavra que recebemos nesse momento. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, para que possamos guardar o nosso coração, que nós não venhamos adorar ao Senhor somente com os nossos lábios, que não seja uma adoração da boca para fora, mas que a nossa adoração venha do nosso coração, que a nossa adoração possa proceder de um coração quebrantado ao Senhor, ó Deus. Nos ajude, porque conforme lemos em Tua palavra, é do nosso coração que procedem os pecados. Então, que possamos sempre guardar o nosso coração diante da Tua presença. Abençoe, ó Deus, agora a Tua igreja. Abençoe, ó Deus, cada família representada aqui nesse momento. Ó Deus, nesse ano que já se iniciou, que o Senhor abençoe a Tua igreja, os projetos, as atividades que serão realizadas ao longo de todo esse ano, ó Deus. Que a Tua igreja seja grandemente abençoada, seja conduzida pelo Senhor, e assim, nesse ano, ó Deus, seja um ano, que esse ano seja um ano abençoado, que a Tua igreja possa continuar pregando a Tua palavra, que vidas sejam salvas, sejam alcançadas para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor. Ó Deus, agora o Senhor sabe cada pedido, cada súplica que estão sendo apresentados diante do Senhor agora. O Senhor conhece cada necessidade, ó Deus, que o Senhor atenda, ó Deus, cada oração, cada nome, cada situação, ó Deus, que está sendo neste momento apresentado ao Senhor. Esteja com aqueles que estão enfermos, ó Deus, o Senhor é o médico dos médicos, traga a Tua cura, ó Deus, estenda a Tua mão poderosa, trazendo alívio às dores. Ó Pai, abençoe aqueles que estão acamados, que eles sintam a Tua paz, que eles sejam consolados pelo Senhor. Aqueles, ó Deus, que estão com seus corações entristecidos, enlutados, ó Pai, que talvez perderam entes queridos. Deus, que o Senhor traga o teu consolo a esses corações. Abençoe os nossos lares, as nossas famílias, aqueles lares onde tem conflitos. Tenha misericórdia, ó Deus, desses lares, que esses lares possam se voltar ao Senhor, possam se humilhar diante da tua presença, possam buscar o socorro que só o Senhor pode dar. E assim, ó Deus, que o Senhor abra as janelas dos céus e derrame a Tua paz sobre os nossos lares. Ó Deus, abençoe a cada coração nessa noite. Muito obrigado, ó Deus, por tantas bênçãos que o Senhor já tem derramado sobre nós. São tantas maravilhas que o Senhor tem feito em nosso meio, e por isso nós Te agradecemos e Te louvamos. Nós assim oramos, desde já, ó Deus, nós agradecemos porque com certeza o Senhor já ouviu a nossa oração dentro da Tua boa e perfeita
vontade que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Estamos encerrando aqui o nosso momento de oração. Fique na paz e na graça do Senhor Jesus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.